Olá, amigos e irmãos, eu sou Lucas Teixeira do programa Restaurando Vidas. Programa Restaurando Vidas, um programa da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, um programa que teve sua estreia no último dia 6 de agosto pela Rádio RCP 98.1 FM, radiorcp.com, onde tivemos ali o quadro O Pastor Responde, onde o convidado do mês, pastor Matheus Oliveira, esteve respondendo: se Deus é tão bom, por que acontecem tragédias no mundo? E também a mensagem do presidente, com o pastor Humberto Schmidt Vieira respondendo: por que Deus permite Satanás peneirar o crente? Uma parcela de uma grande mensagem do pastor Humberto, que nós também colocamos no ar. E se você porventura perdeu alguma parte do programa Restaurando Vidas, da sua estreia, você pode conferir o resumo que nós estaremos disponibilizando a seguir. Então fica ligado, nós tivemos ali a participação do ouvinte, palavra de fé, momentos de oração, e neste áudio você vai estar podendo ouvir um resumo com os melhores momentos do programa Restaurando Vidas. Programa Restaurando Vidas, o seu site providas.wordpress.com. Telefone para contato com o programa Restaurando Vidas é o 5198238836. Fica ligado em tudo que aconteceu nessa estreia no dia 6 de agosto. And this is very important thing. God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. He's not the God of the dead, but the God of the living. Você ouve agora, programa Restaurando Vidas. Apresentação, Lucas Teixeira. Eu sou livre em quem estou. Eu sou livre em quem estou. Livre pra adorar. Livre em quem Amigos e irmãos, no ar programa Restaurando Vidas. Eu sou Lucas Teixeira, agora 9 horas 36 minutos. No ar programa Restaurando Vidas, o programa da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Programa Restaurando Vidas aqui na Rádio RCP 98.1 FM. Você também nos escuta através do www.radiorcp.com. Também entre no nosso site www.providas.wordpress.com. A partir de agora os nossos telefones também estão liberados. 5198238836. Você participa através da mensagem de texto SMS. Programa Restaurando Vidas aqui em Palmares do Sul, nos estúdios da Rádio RCP. Eu sou Lucas Teixeira, estaremos juntos. Logo mais no programa Restaurando Vidas, nós estaremos ouvindo as palavras do pastor Matheus Oliveira, de Caxias do Sul. O Pastor Responde, este quadro tão esperado, que estreia ainda hoje aqui no programa Restaurando Vidas. Logo mais também temos a mensagem do presidente, com a palavra do pastor Humberto Schmidt Vieira, que vai estar respondendo por que Deus permite Satanás peneirar o crente. Isso você vai estar escutando logo mais na mensagem do presidente, nas palavras do pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Pastor Matheus também estará respondendo: se Deus é tão bom, por que acontecem tragédias no mundo? Logo mais no quadro O Pastor Responde. Logo mais também tem a palavra de fé, tem o momento da oração. Então fica ligado, porque o programa Restaurando Vidas está só começando. Eu sou Lucas Teixeira, segue ligado conosco. Nós estaremos ouvindo agora a música do Fabiano Barcelos, Poderoso e Tremendo. Diga pro teu irmão: Deus que você serve é poderoso e tremendo. Aleluia! Ei, violão bonito, toca, maestro Luizinho. Ei, Barões! O Deus que eu sirvo é poderoso, Ele é demais. Tudo que eu peço pra Ele, esse Deus me
Ele faz. Se preciso de ajuda, chamo que Ele vem. E Ele está comigo no meu caminhar, abrindo portas e ungindo o meu cantar. Ele é o Deus soberano, Leão de Judá. Vamos lá! Ei! É poderoso, infalível, é Deus tremendo, invencível. Nunca me deixe, pois o mal não vai resistir. É maravilhoso, conselheiro, Deus glorioso, verdadeiro. Nunca me deixa e nem me abandona. Esse é o Deus que eu conheço. Só quem conhece Ele, dê um glória a Deus bem alto aí, vai. O Deus que eu sirvo é poderoso, é só confiar. Se for preciso novamente, Ele abre o mar. Ele faz o impossível pra te socorrer. Ei, você que tá aí. E se o inferno inteiro contra te levantar, Ele ordena os seus anjos pra te ajudar. Ele é o Deus soberano, Leão de Judá. Vamos cantar comigo. É poderoso, infalível, é Deus tremendo, invencível. Já me deixa, pois o mal não vai resistir. É maravilhoso, conselheiro, Deus glorioso, verdadeiro. Nunca me deixa e nem me abandona. Esse é o Deus que eu conheço. É poderoso, Ele é infalível, é Deus tremendo, invencível. Nunca me deixa e nem me abandona. Não vai resistir. É maravilhoso, conselheiro, Deus glorioso, verdadeiro. Nunca me deixa e nem me abandona. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu conheço. Aí então o som do Fabiano Barcelos, Poderoso e Tremendo. Agora 9 horas e 42 minutos. Esse é o programa Restaurando Vidas. 9 horas e 42 minutos. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio RCP 98.1 FM. Você também nos escuta através do www.radiorcp.com. Telefone para contato do programa Restaurando Vidas, 51 9823 8836. Você pode participar através da mensagem SMS 9823 8836. Logo mais está chegando o quadro O Pastor Responde, onde hoje estará respondendo o pastor Mateus de Oliveira, ele que é o nosso convidado do mês de agosto, vai estar respondendo hoje: se Deus é tão bom, por que acontecem tragédias no mundo? Então o pastor Mateus vai estar respondendo essa pergunta. E logo mais também está chegando a palavra do pastor Humberto Schmidt, ele que estará no quadro Mensagem do Presidente. Por que Deus permite Satanás peneirar o crente? Você sabe? O pastor Humberto vai estar respondendo aqui no programa Restaurando Vidas. Vamos ouvir mais uma música, vamos ouvir a música do 4x1, Não Temerei. Ouço Deus me chamando,
com sua doce voz. Ele sussurra meu nome com muito amor. Eu digo: eis-me aqui. Eu digo: eis-me aqui. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará até o fim. Sua voz me traz paz e me faz entender que a sua vontade é melhor pra mim. Só me resta dizer, eu digo: eis-me aqui. Eu digo: eis-me aqui. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará até o fim. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará. Não temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará até o fim. Muito bem, ouvimos então o primeiro bloco, o bloco musical do programa Restaurando Vidas. E agora vamos ouvir o que disse o pastor Mateus no quadro O Pastor Responde. Lembrando que se você tem alguma pergunta, algum questionamento, mande mensagem de texto para o 5198238836. Quem sabe a tua pergunta pode aparecer no quadro O Pastor Responde. E logo em seguida, para encerrar esse resumo, pastor Humberto fala então na mensagem do presidente. Aquilo que você sempre quis saber, sem ter a quem perguntar. No programa Restaurando Vidas, o pastor responde.
A paz do Senhor, amados irmãos, prezados ouvintes do programa Restaurando Vidas. Este que vos fala, pastor Mateus Oliveira, e eu quero com muita alegria expressar minha gratidão a Deus por poder participar deste programa, que por certo é um canal de bênção para abençoar a cada um dos ouvintes que estão ligados conosco nesta programação. Quero dizer da minha gratidão ao Senhor por poder estar participando e também saudar meu caro colega pastor Fábio, encarregado da área de Granja Vargas, que está realizando um lindo trabalho para Deus nesta área de trabalho. Que Deus continue abençoando o servo de Deus, bem como toda a igreja, o Ministério Restauração, na área de Granja Vargas, e também saudar nosso irmão Lucas Teixeira, que está trabalhando neste projeto, deste programa radiofônico, que tem como principal objetivo propagar o Evangelho, a palavra de Deus e abençoar a cada um de nossos ouvintes. Que Deus abençoe de uma forma extraordinária a cada um de nossos irmãos, para a glória do nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, estamos com o quadro O Pastor Responde. E nesta oportunidade chegou até nós a seguinte pergunta: se Deus é tão bom, por que acontecem tragédias no mundo? Queridos ouvintes, esta pergunta é muito interessante e vem de encontro à realidade que todos nós estamos vivendo quando constantemente recebemos notícias de tantas tragédias que têm acontecido no mundo. O mundo está um caos. Nós observamos tantas calamidades, tantos assassinatos, o homem destruindo seu semelhante. E muitas pessoas ficam imaginando, seria esta a vontade de Deus, que o homem sofresse? Muito bem, queridos ouvintes, nós temos que entender que existem, segundo a Bíblia Sagrada, pelo menos 5 tipos de vontade de Deus. Existe a vontade soberana, que é a vontade absoluta de Deus. Existe também a vontade diretiva, que é aquela que Deus dirige, que Deus orienta. Existe a vontade preventiva de Deus, que é aquela vontade que Deus dá livramento. A vontade providencial de Deus, em quinto lugar, a vontade permissiva de Deus. Na vontade permissiva não é aquilo que Deus teria como vontade absoluta, mas sim a vontade que Deus permite que algumas coisas aconteçam. Nós precisamos entender que quando observamos o plano original de Deus para o homem, não foi que o homem vivesse sofrendo, que o homem vivenciasse tragédias, momentos de dor, de sofrimento, não. Não é este o projeto original de Deus. No entanto, queridos ouvintes, nós olhando e observando a palavra de Deus, entendemos que o homem ele foi dotado do livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolha. Deus não obrigou o homem a lhe servir, Deus não obrigou o homem a lhe obedecer. Deus deu esta capacidade de escolha para o homem. Então o homem tem a capacidade de escolher, querer Deus ou não querer, rejeitar a Deus, obedecer aos princípios estabelecidos por Deus e por sua palavra ou não. E quando o homem escolhe, quando o homem vai optar pelo caminho da desobediência, se distanciando de Deus, naturalmente, ele vai sofrendo as consequências deste abandono de Deus. E é exatamente o que nós estamos observando no mundo hoje. Cada dia mais o homem quer se distanciar de Deus e o seu coração vai se enchendo de malignidade. E o homem vai destruindo o próprio homem. Observamos tanto egoísmo, tanta corrupção. Quando o homem se distancia da presença de Deus, ele vai cometendo tantas coisas para prejudicar o seu semelhante. Por isso a terra, por causa do pecado, ela vai se enchendo de maldade, de tragédias, de mortes, de tantas coisas que nos trazem tristeza. No entanto, Deus, ele ainda tem uma porta de escape para nós, porque diz a Bíblia que Deus preparou um lugar para nós, que é o céu, o paraíso de Deus. E para chegarmos lá, o caminho é aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E você, querido ouvinte, que está
e ouvindo neste momento, e quem sabe preocupado, perplexo por tudo aquilo que está acontecendo no mundo com tantas tragédias, eu quero dizer que há um escape para a sua vida. Se você aceitar a Jesus, Deus tem preparado um lugar de glória para nós. Enquanto estivermos aqui nesta terra, Ele cuida de nós, mas há um lugar perfeito que não haverá mais tragédia, não haverá dor, nem pranto, nem sofrimento, que é o céu, o lugar onde estaremos por toda a eternidade. Aqueles que buscarem a presença do Senhor Jesus hão de desfrutar deste lugar, e esta é a proposta de Deus para a sua vida. Não viver em crise como o mundo está vivendo, mas viver em Cristo e desfrutar da paz de Deus, do cuidado, do favor de Deus para a sua vida, sua casa e a sua família. Que Deus abençoe você. Este mundo está cada dia pior, mas Deus tem socorro para nós. A Bíblia diz no livro do profeta Naum, capítulo 1 e versículo 7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Glória a Deus. Deus é bom e Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Deus abençoe você e não se esqueça, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso e quer abençoar a sua vida no nome de Jesus. Aquilo que você sempre quis saber, sem ter a quem perguntar, no programa Restaurando Vidas, o pastor responde. Programa Restaurando Vidas. Contato 5198238836. Você está ouvindo Programa Restaurando Vidas. Apresentação: Lucas Teixeira. Mensagem do presidente. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendes a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meus amados, nesta conversa a respeito de Jó, nós vemos que Satanás pede a Deus que prove Jó. E Satanás dizia: se ele for provado, se ele for tocado nos seus bens, em tudo que tiver, ele vai blasfemar contra ti. Satanás não conhecia Jó, mas Deus conhecia Jó. Deus não precisava provar Jó e Deus não precisa provar ninguém para nos conhecer. Deus sabe exatamente o meu limite, o seu limite. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele sabe até onde nós vamos. Ele nos conhece perfeitamente. Então Deus não precisa nos provar para nos conhecer. Mas Satanás queria que Deus provasse a Jó, porque o diabo não conhecia Jó. O diabo não sabia quem estava ali. O diabo achava que Jó era um crente da prosperidade, que só louva, adora a Deus quando tem prosperidade. Não, Jó era um crente dos que querem a salvação. E Deus conhecia o coração de Jó, aleluia. Mas o diabo queria conhecer quem era Jó.
Agora, por que Deus permitiu aquela prova, se Deus já sabia quem era Jó? Se Deus já sabia que, embora aprovado, Jó não iria negar o seu nome, não iria blasfemar contra Deus. A resposta está em Jó capítulo 42. Aqui está uma questão importante: por que Deus permite as crises nas nossas vidas e por que Deus permite as provas na nossa vida. Jó 42, versículo 4. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia, glória a Deus. Por que Deus permitiu a prova para Jó? Para Jó conhecer a Deus. Para Jó conhecer, saber quem é Deus. E quando Jó conheceu quem era Deus, quando aquela crise, aquela batalha tremenda que é descrita em todo o livro de Jó, levou Jó a conhecer quem era Deus, a Bíblia fala do que aconteceu na vida de Jó. A vida de Jó foi uma explosão. Aquilo que Deus havia dado para Jó antes da crise se multiplicou. Por quê? Porque agora Deus era conhecido de Jó. Jó sabia quem era Deus. Jó sabia a glória de Deus. Jó agora tinha uma fé inabalável, inquebrantável em Deus. E diz o versículo 10, o que acontece quando o homem passa a conhecer quem é Deus. Versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Muitas vezes pregamos que Jesus cura, dizemos que Jesus cura, mas é somente quando nós enfrentamos na nossa vida, na nossa família, na nossa casa a enfermidade, e entramos na batalha e saímos com a vitória na mão, é somente aí que podemos dizer: Senhor, eu falava que tu curavas, mas agora eu experimentei que tu curas. Quando entramos na batalha de salvação por alguém, podemos dizer: Senhor, eu ouvia falar que tu salvavas, mas agora eu experimentei a salvação na minha vida, na minha família, na minha casa. Então aqui vemos a prova servindo para que o homem conheça a Deus, para que a pessoa conheça quem é Deus, não só de ouvir falar, mas em uma experiência pessoal. Muitas pessoas vivem somente uma fé sem experiências com Deus. A fé sem experiência é uma fé frágil, é uma fé que pode ser abalada, mas quando o homem e a mulher têm experiência com Deus, nada o abala. Mas para esta experiência acontecer na sua vida, você vai passar pela prova. Você vai passar, Deus vai permitir que você passe pela batalha. Agora a Bíblia diz que Deus não permite tentação além daquela que você possa suportar, porque Deus já conhece, Deus já te conhece. Repito, Senhor, o Senhor está me provando para que o Senhor me conheça. Não, Deus não precisa te provar. A prova que Deus te dá é com um objetivo, e um dos objetivos é este: que você conheça Deus, que você tenha experiência com Ele. Jó passou por uma situação difícil, mas Jó nunca descreu do amor de Deus para com ele. Jó nunca murmurou, não blasfemou contra Deus. Sua esposa mesmo dizia: blasfema contra o teu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: não, eu adorava a Deus na bonança, eu adorava a Deus quando tudo estava bem, eu adorava a Deus na prosperidade, eu adorava a Deus quando os filhos estavam comendo à minha mesa. Ainda que ele me mate, eu não vou blasfemar contra ele, eu adorarei. Imagine, Jó era desse jeito, com esta fé, quando conhecia Deus só de ouvir falar. Imagina quem foi Jó depois da experiência. Meu Deus do céu, era um gigante, foi um gigante. O homem viveu 140 anos, minha gente. Aleluia, glória a Deus. Foi até a 4ª geração. Viu o filho, viu o neto, viu o tataraneto e o tatataraneto. E aquela gurizada vendo aquele velho: esse homem conhece quem é Deus. A Bíblia não diz, meus irmãos, mas eu imagino que a fé de Jó era tão grande
Que viesse a doença que viesse, ele tirava, como diz o pessoal, tirava de letra. Por quê? Porque ele tinha uma fé, ele sabia, Deus tinha permitido que ele passasse pelo mais profundo do sofrimento de uma enfermidade que uma pessoa pode passar, a mais profunda miséria, totalmente no fundo do poço. Deus permitiu para lá Deus mostrar para ele quem Deus era. Mensagem do presidente. No ar, programa Restaurando Vidas. Apresentação, Lucas Teixeira. Então tá aí o resumo, eu sou Lucas Teixeira do programa Restaurando Vidas. Nós ouvimos aí os melhores momentos do programa Restaurando Vidas que foi ao ar no último dia 6 de agosto. Telefone para contato 9823-8836, prefixo 51, programa Restaurando Vidas, o seu site providas.wordpress.com. Acesse também nosso canal no YouTube e também escute o programa todos os sábados às 9h15 da manhã na Rádio RCP 98.1 FM. O site da rádio é radiorcp.com. Um grande abraço a todos os amigos que estiveram ligados no programa, também no resumo do programa. Um grande abraço também especial ao pastor Matheus Oliveira, ele que aceitou gentilmente está fazendo parte do quadro Pastor Responde neste mês de agosto. Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Você ouviu programa Restaurando Vidas. Apresentação, Lucas Teixeira. Um programa da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. Ministério Restauração. A Igreja do Ombro Amigo.